Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. Hoje vamos trazer para vocês uma questão da Sebrasp, antiga CESP, do concurso de auditor fiscal do estado do Ceará deste ano de 2021. Uma questão bastante interessante sobre porcentagem, na verdade sobre variação percentual. É uma questão bastante interessante, porque ela exige da gente um raciocínio lógico, uma capacidade de interpretação. Ok? Então, roda a vinheta aí para a gente poder pagar o treino de hoje. Como sempre, quando eu leio a questão, ela vai aparecer aí na tela para vocês, e está na descrição do vídeo aí embaixo também. Determinado contribuinte, em débito com a Receita Estadual, constatou que deve pagar R$ 2.100 para quitar todos os débitos, após um desconto concedido por aquele órgão. Após tal desconto, o pagamento pode ser parcelado em até 10 parcelas mensais, sendo a primeira calculada pela razão entre o valor da dívida pós-desconto e o número escolhido de parcelas, paga no momento do acordo. As demais têm seu valor corrigido em 10% em relação à do mês anterior. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Primeiro, se o valor a ser pago tiver sido resultante de um desconto de 30% sobre a dívida, então o valor da dívida inicial era inferior a 2.800, certo ou errado? Segundo, supondo-se que o contribuinte opte por efetuar o pagamento em 3 parcelas, então a soma algébrica dos valores por ele pagos será inferior a R$ 2.350. Certo ou errado? Ok? Então vamos lá. Com relação ao CAPT, eu coloquei as informações principais ali. O valor a pagar, 2.100. Lembra que a questão diz, determinado contribuinte em débito com a Receita Estadual constatou que deve pagar 2.100 para quitar todos os débitos após desconto concedido por aquele órgão. Então o que ele tem que pagar? 2.100. Também ele diz o seguinte, que após tal desconto, o pagamento pode ser parcelado em até 10 parcelas mensais. Pagamento em parcelas, cada parcela tem um acréscimo de 10% sobre a parcela anterior. Ok? No CAPT, são essas informações principais. Então vamos para a primeira questão. Se o valor a ser pago tiver sido resultante de um desconto de 30% sobre a dívida, então o valor da dívida inicial era inferior a R$ 2.800. Então a primeira coisa é, o valor da dívida eu não sei quanto é. Vou chamar ele de X. Se este valor a ser pago tiver sido resultante de um desconto de 30%, então ele diz o seguinte, se o desconto for de 30%, significa que o valor da dívida inicial seria 2.800. Então vamos checar se isso está certo ou está errado. O valor da dívida é X. Ele vai pagar a dívida de X com um desconto de 30%. Então eu posso pensar da seguinte forma. Ele vai pagar X da dívida menos 30%, vamos lembrar que 30%, isso está só indicando, eu vou ter que trabalhar 30 sobre 100 ou 0,3, né? Vamos trabalhar com fração. A dívida menos 30% da dívida é igual a R$ 2.100. Uma equação do primeiro grau, eu vou achar aqui o valor de X. Mas eu posso pensar de uma maneira um pouco mais prática. Ele me dá o desconto, mas ele não me diz o valor do desconto. Ele me diz o valor a pagar. O que eu posso pensar é,
se ele teve um desconto de 30%, quanto que ele teve que pagar? 70%, é claro. Eu posso fazer o cálculo direto, ó. 70% da dívida, 70% de X, é igual a 2.100. Muito mais prático do que isso. Os dois raciocínios estão corretos. Aqui eu estou calculando a dívida menos o desconto é o valor final. Aqui eu já estou imaginando que, se o desconto foi de 30, ele pagou 70% da dívida. 70% da dívida é 2.100. Aqui eu vou isolar o X. Ok? Ó, corto, 10, divido por 10, o 21 também, ó, divido por 7, aqui embaixo vai dar 1 e aqui dá 3. 300 vezes 10, 3.000. Então, a dívida dele é, se ele pagou 2.100, o desconto de 30%, o valor da dívida seria R$3.000. E a pergunta é, se o valor a ser pago tiver sido resultante de um desconto de 30% sobre a dívida, então o valor da dívida inicial era inferior a 2.800? Não. O valor da dívida inicial é superior a 2.800. É R$3.000. Então, a questão 1 está errada. Vamos então para a segunda questão. A segunda questão diz, supondo-se que o contribuinte opte por efetuar o pagamento em 3 parcelas, então a soma algébrica dos valores por ele pagos será inferior a R$2.350. Qual a maneira de fazer isso mais prática? É pegar parcela por parcela. O valor a ser pago? R$2.100. E aí é preciso um cuidado na interpretação. Ele diz o seguinte, após tal desconto, o pagamento pode ser parcelado em até 10 parcelas mensais, sendo a primeira calculada pela razão entre o valor da dívida após desconto e o número escolhido de parcelas. Então, se foram 3 parcelas, 2.100 dividido por 3, a primeira parcela foi de R$700. Ok, tranquilo. As demais têm seu valor corrigido em 10% em relação à do mês anterior. A segunda parcela, o que eu tenho? É fácil, a gente pode fazer de cabeça. 700 mais 10%, mais 70, 770. Mas vamos fazer uma indicação. Então, a segunda parcela seria 700, que multiplica 1,1. Ok, aqui 1,1. Vamos lembrar o seguinte, ó. Se eu tenho uma dívida de X, vou pagar essa dívida com 10% de acréscimo, significa que eu vou pagar X mais 10% é 0,1. 0,1x. Ok? Aqui é 1x mais 0,1x, isso é igual a 1,1x. Tá? Isso aqui é variação percentual. A gente já gravou um vídeo anterior sobre variações percentuais, que eu vou deixar lá na descrição também para vocês darem uma olhada, tá bom? Então, 700 vezes 1,1, 770. E a terceira parcela é exatamente a mesma coisa, 10% sobre a parcela anterior. Então, R$770 vezes 1,1, né? Também é de cabeça, 770 mais 10% é 77. Então aqui vai ficar R$847. A primeira, 700, soma das 3 parcelas, 7, 11, 22, 23, R$2.317. Supondo que o contribuinte opte por efetuar o pagamento em 3 parcelas, então a soma algébrica dos valores por ele pagos será inferior a R$2.350.
Resposta: certo. Ok, gente? Muito cuidado nessa questão. Principalmente essa segunda questão aqui, ela induz a gente um pouco a pensar em juros compostos. Então, muitas vezes você pode ter imaginado, vou resolver pela fórmula de juros compostos, montante é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a tempo. Se você fizesse isso, o capital com 2.100 e a taxa de juros de 10 e o tempo de 3, o que você estaria calculando era um capital de R$ 2.100 a juros compostos, após 3 meses ficaria quanto? Só que os juros não é sobre todo o capital. Ele paga uma primeira parcela à vista sem juros. Sobre a segunda parcela, ele tem juros simples, né? O primeiro mês sempre é igual, juros compostos, juros simples é a mesma coisa, porque o mês anterior não tem juros, é o valor inicial. Então, aqui eu faria juros simples. A única hipótese de eu usar a fórmula de juros compostos seria na terceira parcela. Se eu tivesse pego R$700, aí sim eu poderia calcular, qual que é o montante se eu pegar um capital de R$700 aplicado a uma taxa de 10%, 1 mais I, que é 0,1, então 1,1, elevado a 2 meses. Cuidado que é 2 meses, Ele paga essa primeira vista, a primeira parcela corre 30 dias depois, ou seja, um mês depois, então é um período depois, e a segunda parcela, o segundo período depois. Então é a terceira parcela, mas são 2 meses de intervalo. Então o período, o tempo lá seriam 2 meses. Aí ficaria 700, que multiplica 1,21, que aí ficaria 847. Ok? Mas como são poucas parcelas, não faz sentido nem usar aquela fórmula de juros compostos. Aqui faz muito mais sentido eu trabalhar mesmo com a variação percentual, porcentagem e variação percentual. Ok, gente? Então, printa a tela aí. Lembro para vocês que lá na descrição do vídeo tem um link com uma lista de exercícios similares a esse que a gente fez, com gabarito para vocês baixarem e treinarem. Aliás, todos os vídeos de resolução de exercício do canal têm uma lista de exercícios para vocês baixarem e treinarem. Então vocês vão no canal, vejam a lista de vídeos, escolham o assunto que interessa, assista o vídeo, dá o joinha, claro, e baixa a lista para treinar. Teve alguma passagem, alguma coisa que ficou confusa ou na lista de exercícios? Deixe os comentários aí embaixo que a gente vai tentando responder na medida do possível. Lá na descrição também tem um e-mail que vocês também podem usar para se comunicar com a gente. Tá bom? Então, quem curtiu a questão de hoje, essa é a hora do crava o dedo no joinha! Compartilhe o vídeo, divulgue o canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, aperte lá o sininho para receber a notificação dos vídeos novos que a gente posta. Lá na descrição do vídeo também tem o link da nossa página no Facebook. Na página, além dos vídeos de resolução de exercícios, nós colocamos também notícias sobre concursos, sobre vestibulares e, principalmente, a gente vai colocando alguns quadros esquemáticos resumindo a essência da teoria para vocês estudarem. Ok? Então, o mais importante é que o treino de hoje tá pago.